Urgente! Acaba de ser confirmada uma terrível notícia de perda de morte que acabou sendo confirmada nestas últimas horas. E eu já te conto com detalhes quem foi que acabou perdendo a sua vida. Também Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional. Chega uma notícia urgente, pessoal, onde atinge e afeta diretamente a famosa comunicadora e apresentadora. Também nós temos informações às pressas onde atinge Faustão, o nosso eterno Fausto Silva. Acabamos recebendo também de maneira urgente esta informação relacionada ao nome do famoso comunicador e apresentador. Outra notícia que chega também às pressas é de Luciana Gimenez, comunicadora respeitada e bastante conhecida, por vários anos apresentou o programa na Rede TV e nestas últimas horas também foi exposto uma informação da famosa. E também nós temos informações onde afeta Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, ela que comanda o programa Silvio Santos. E também, pessoal, nestas últimas horas acabou repercutindo bastante uma informação da famosa. Também já te trago os detalhes do que ocorreu. Além disso, Leonardo, cantor sertanejo bastante conhecido e respeitado no mundo da música. Recebemos nestas últimas horas uma informação urgente do famoso. Também nós temos informações, pessoal, onde repercute bastante, que afeta Bonner, o apresentador, pessoal, que por muitos anos comandou o Jornal Nacional, o JN, e agora, pessoal, chega uma informação também que envolve o seu nome. Já te trago todos os detalhes do que aconteceu. Também nós temos informações de Ana Maria Braga, apresentadora, comunicadora bastante conhecida e respeitada no mundo da televisão. Chega agora neste momento esta notícia da famosa e eu já te conto os detalhes. Essa e outras informações você confere neste vídeo de hoje. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, um momento inusitado marcou a edição desta segunda-feira do programa Mais Você, exibido pela TV Globo. O repórter esportivo Alessandro Jodar enfrentou um pequeno imprevisto ao vivo e precisou da ajuda da apresentadora Ana Maria Braga para ajustar o microfone preso na sua roupa. Assim que entrou no estúdio, a apresentadora percebeu que havia algo fora do lugar com o equipamento do colega. O acessório estava estável, o que poderia comprometer a transmissão. Diante da situação, Jodar comentou que a calça estava meio bamba, tentando justificar o problema técnico durante a entrada ao vivo. Ana Maria Braga reagiu imediatamente, mantendo o tom descontraído característico do programa. Fez uma brincadeira ao comentar que o problema não era por falta de alimentação. Na sequência, ela se aproximou do repórter e sugeriu uma forma mais segura de posicionar o microfone, buscando resolver rapidamente o contratempo diante das câmeras. Durante o momento, o personagem Louro Mané também participou da cena, reforçando o tom leve da situação com comentários bem-humorados. Enquanto isso, Ana orientava Jodar a posicionar o equipamento na parte de trás da calça e esconder o fio no bolso da frente, tentando garantir melhor fixação e evitar novos problemas. Mesmo com o constrangimento, o repórter manteve o bom humor e fez uma observação sobre a situação inusitada, mencionando que estava pagando mico em rede nacional. A interação seguiu com novas brincadeiras no estúdio, mantendo o clima descontraído que é a marca registrada da atração matinal. O episódio se soma a outros momentos semelhantes já registrados ao longo da trajetória do programa. A apresentadora é conhecida por lidar com situações inesperadas ao vivo de forma espontânea, o que frequentemente repercute entre os telespectadores e nas redes sociais. Consolidado na grade matinal, o programa segue abordando temas variados, como culinária, entrevistas, entretenimento e notícias do cotidiano, mantendo alta audiência e presença constante entre os assuntos mais comentados pelo público brasileiro. Bom, pessoal, mas e você, o que você pensa sobre Ana Maria Braga? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o jornalista William Bonner revelou detalhes de bastidores envolvendo a cobertura política da TV Globo durante o ano de 2021. Segundo o ex-editor-chefe do Jornal Nacional, houve tensão interna relacionada à forma como a emissora lidava com declarações do então presidente Jair Messias Bolsonaro. As declarações foram dadas em entrevistas ao jornalista Ernesto Rodrigues, responsável pelo livro A Globo, volume 3, Metamorfose.
A obra aborda os bastidores da emissora entre 1999 e 2025 e expõe episódios de pressão editorial, incluindo um momento de forte conflito ocorrido em junho de 2021. De acordo com Bonner, ele procurou diretamente Ali Camel, diretor de jornalismo da emissora, para discutir a linha adotada na cobertura política. O jornalista afirmou que considerava evidente à época que havia sinais públicos sobre intenções políticas que precisavam ser tratadas com mais clareza no noticiário. Durante o relato, Bonner afirmou que levou ao diretor a preocupação de que a emissora poderia estar ignorando sinais relevantes. Ele mencionou discursos e manifestações públicas que, na avaliação dele, indicavam riscos institucionais, incluindo falas associadas a possíveis intenções de ruptura. Ainda segundo o jornalista, o encontro ocorreu de forma direta em um tom crítico. Ele destacou que a redação seguia princípios editoriais que evitam posicionamentos explícitos, mas questionou se, diante do cenário apresentado, seria adequado manter uma abordagem neutra sem contextualizar os acontecimentos. Na conversa, Bonner afirmou ter argumentado que não se tratava de campanha ou posicionamento político, mas sim de responsabilidade jornalística diante de declarações públicas. O episódio expõe divergências internas sobre críticos editoriais e a condução da cobertura em um período considerado sensível. As revelações integram um conjunto de relatos que mostram os bastidores do jornalismo televisivo em momentos de crise política. O livro traz diferentes episódios envolvendo a decisão editoriais, relações internas e os desafios enfrentados por profissionais da imprensa na cobertura de temas de grande impacto nacional. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo Bonner e a Globo? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o cantor Leonardo voltou a repercutir nas redes sociais após um momento descontraído registrado durante um show realizado em 2024. Conhecido pelo estilo irreverente nos palcos, o artista protagonizou uma situação inusitada que rapidamente ganhou destaque entre fãs e também internautas. Durante a apresentação, Leonardo interrompeu brevemente a performance para se dirigir a uma pessoa da equipe responsável pela organização do evento. Em tom bem-humorado, ele fez um pedido direto por uma bebida, destacando que não queria água, mas sim algo mais forte para enfrentar o frio naquele momento. No que diz respeito aos detalhes da cena, o cantor pediu um puro, expressão popular para a bebida alcoólica sem mistura, reforçando que a temperatura estava muito baixa. A fala foi acompanhada por risadas do público presente, que reagiu de forma imediata à espontaneidade do artista no palco. Pouco depois do pedido, o membro da equipe atendeu à solicitação e entregou um copo ao cantor. Assim que recebeu a bebida, Leonardo demonstrou satisfação, abrindo um sorriso visível, enquanto retomava o andamento do show diante da plateia. Diante do cenário apresentado, o episódio rapidamente ganhou força nas redes sociais, mesmo tendo ocorrido anteriormente. O vídeo voltou a circular entre os usuários, impulsionado pelo estilo descontraído do cantor e pela naturalidade com que lidou com uma situação ao vivo. O momento reforça uma característica já conhecida do artista, que frequentemente protagoniza cenas espontâneas durante apresentações. Ao longo da carreira, Leonardo construiu uma imagem associada ao carisma e à interação direta com o público, fatores que contribuem para a repercussão constante de seus shows. A nova viralização evidencia como registros de apresentações ao vivo continuam gerando engajamento digital mesmo após meses de sua realização. O episódio se soma a outros momentos marcantes da trajetória do cantor, que seguem sendo compartilhados e comentados por fãs em diferentes plataformas. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre Leonardo e toda esta situação? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informou o site de notícias Área VIP, o clássico seriado Chaves voltou a repercutir após uma situação curiosa no Show do Milhão, quadro exibido dentro do programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Bravanel no SBT. Uma pergunta considerada simples para fãs acabou intrigando uma participante durante a disputa. Valendo R$10 mil, a questão abordava um dos momentos mais conhecidos da série. O personagem principal, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos, tinha reações exageradas ao se assustar, conhecidas como piripaques.
Para voltar ao normal, era necessário um procedimento específico, bastante lembrado pelo público que acompanhava a atração. No que diz respeito ao momento decisivo, Patrícia leu a pergunta diretamente no palco, aumentando a atenção da participante. Mesmo sendo um conteúdo amplamente popular entre os telespectadores, a pressão do programa ao vivo influenciou na tomada de decisão, deixando a competidora visivelmente em dúvida. Diante do cenário apresentado, a participante optou por não responder e decidiu pular a pergunta, abrindo mão da chance de conquistar o valor em jogo. A escolha rapidamente gerou repercussão nas redes sociais, onde usuários comentaram a dificuldade enfrentada, mesmo em uma questão considerada fácil. A situação, pessoal, ganhou ainda mais visibilidade por envolver um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira e um dos seriados mais icônicos exibidos no país. A combinação entre nostalgia e competição contribuiu para o engajamento do público após a exibição do episódio. Atualmente, Chaves segue sendo reprisado pelo SBT, mantendo audiência consistente com seu humor simples e personagens marcantes. A atração continua atraindo diferentes gerações, reforçando sua relevância na programação e na memória afetiva dos telespectadores brasileiros. Bom, pessoal, mas e você, o que você pensa sobre essa situação envolvendo Patrícia Abravanel e o programa, o programa Silvio Santos, o quadro Show do Milhão? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, o jornalista Léo Dias movimentou o cenário televisivo ao revelar detalhes sobre os ganhos da apresentadora Luciana Gimenez durante sua passagem pela Rede TV. A declaração trouxe à tona discussões sobre os altos salários pagos a grandes nomes da televisão e a sustentabilidade deste modelo no contexto atual do setor. Segundo Léo Dias, a apresentadora recebia cerca de 200 mil mensais para comandar o Super Pop, que atualmente tem exibição semanal. O valor chamou atenção pela relação entre remuneração e frequência do programa, especialmente em um momento de ajustes financeiros nas emissoras. No que diz respeito ao cenário apresentado, o jornalista afirmou que a realidade da televisão mudou e que salários elevados passaram a ser alvo de revisão. Ele destacou que as empresas têm promovido cortes e reavaliado contratos para equilibrar custos diante de um mercado cada vez mais competitivo e fragmentado. Durante a mesma conversa, a apresentadora Cris Flores reforçou a análise ao afirmar que o momento é de restrição orçamentária em diferentes áreas da produção televisiva. A fala complementa o entendimento de que as emissoras enfrentam desafios para manter formatos tradicionais com altos investimentos. Diante deste contexto, Léo Dias afirmou que a conta financeira deixou de fechar principalmente após mudanças na grade. O Super Pop, que antes era exibido diariamente, passou a ir ao ar apenas uma vez por semana, reduzindo a demanda de produções, mas mantendo custos elevados. Apesar das críticas aos valores envolvidos, o jornalista reconheceu a trajetória de Luciana Gimenez na televisão brasileira. A apresentadora acumula anos de experiência e consolidou seu nome à frente de programas de entretenimento, sendo uma das figuras mais conhecidas por parte do público. O episódio, pessoal, evidencia uma transformação em curso na televisão aberta, marcada por ajustes financeiros e revisão de contratos. A discussão sobre custos e audiência segue no centro das decisões estratégicas das emissoras, que buscam adaptar seus formatos à nova dinâmica do consumo de conteúdo. Bom, pessoal, mas e você, o que você pensa sobre Luciana Gimenez e toda esta situação envolvendo a famosa? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, a apresentadora Ana Maria Braga abriu a edição desta segunda-feira do Mais Você, exibido pela TV Globo como uma homenagem ao comunicador Fausto Silva, que completou 76 anos no último sábado. A celebração foi destacada logo no início da transmissão ao vivo. Durante o programa, Ana Maria Braga ressaltou a trajetória do apresentador e destacou a importância da saúde e da convivência familiar neste momento.
Ao comentar imagens da comemoração, ela enviou mensagens positivas ao colega e afirmou sentir saudades, reforçando a relação de amizade construída ao longo dos anos na televisão. No que diz respeito aos detalhes exibidos, a apresentadora observou a ausência de João Guilherme Silva nas imagens da celebração. Em seguida, explicou que o filho de Fausto Silva está trabalhando fora, atualmente à frente do programa do João exibido pelo SBT. Paralelamente, a jornalista Luciana Cardoso, esposa do apresentador, também publicou uma homenagem nas redes sociais. Na mensagem divulgada no sábado, ela descreveu Fausto Silva como uma pessoa resiliente e destacou que a data representa um momento especial para toda a família. Diante do cenário apresentado, Luciana também atualizou o público sobre o estado de saúde do comunicador. Ela mencionou que o apresentador enfrentou uma série de desafios médicos recentes, incluindo procedimentos complexos ao longo dos últimos anos, demonstrando força durante o tratamento. Segundo as informações que foram compartilhadas, Fausto Silva passou por 4 transplantes de órgãos neste período. A publicação, pessoal, indicou que o processo de recuperação avança para uma fase de estabilidade, com expectativa de retomada da rotina e melhora na qualidade de vida. O relato reforça o momento de superação na vida do apresentador, marcado por dificuldades médicas e avanços no tratamento. A celebração do aniversário foi destacada como símbolo desta nova fase, reunindo mensagens de apoio e reconhecimento à trajetória do comunicador na televisão brasileira. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa situação toda envolvendo o Faustão? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, um comentário feito pela jornalista Renata Vasconcelos durante o Jornal Nacional da TV Globo gerou forte repercussão nas redes sociais. A apresentadora abordou a crise energética global e atribuiu a escalada do problema a ações do Irã no Oriente Médio. Durante a edição, Renata afirmou que o cenário internacional vive um pesadelo energético relacionado à instabilidade, a ataques às instalações de petróleo e gás na região do Golfo Pérsico. Ela também destacou impactos imediatos, como a queda nas bolsas de valores, aumento de preços e um ambiente de incerteza da economia global. No que diz respeito à repercussão, a fala dividiu opiniões e rapidamente viralizou. Parte do público criticou a análise apresentada no telejornal, enquanto outros interpretaram o comentário como uma leitura direta dos acontecimentos recentes no cenário geopolítico internacional. Entre as reações, a jornalista Roberta Garcia publicou um vídeo contestando a declaração. Em sua manifestação, ela questionou a narrativa apresentada e sugeriu uma interpretação diferente sobre as origens do conflito, mencionando o papel dos Estados Unidos no início da crise. Diante do cenário apresentado, internautas também passaram a comentar o episódio de forma intensa. Alguns classificaram a fala como exagerada, enquanto outros apontaram um tom considerado contundente na abordagem adotada pela apresentadora durante o noticiário. A discussão se ampliou nas plataformas digitais, reunindo opiniões divergentes sobre política internacional e cobertura jornalística. O episódio evidencia como declarações feitas em grandes telejornais podem gerar debate imediato e alcançar grande alcance fora da televisão. O caso, pessoal, reforça o impacto da comunicação ao vivo em temas sensíveis, especialmente quando envolve conflitos internacionais e economia global. A repercussão demonstra a força das redes sociais na ampliação de conteúdos exibidos na televisão aberta e na formatação de diferentes interpretações sobre os fatos. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo Renata Vasconcelos? Comente e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Alfa FM, o cantor, pessoal, Alex Limberterwood morreu aos 79 anos, conforme confirmado por sua esposa e agente Shaw Braga, em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada e, segundo o relato, o artista faleceu de forma tranquila enquanto dormia. Na mensagem, Shaw destacou a longa relação do casal, mencionando 25 anos de casamento e mais de 3 décadas de convivência.
Ela também ressaltou a ligação intensa do cantor com a música, afirmando que ele permaneceu ativo até os últimos dias de vida, com uma apresentação realizada há poucas semanas antes de sua morte. Lindeberg Wold ficou conhecido mundialmente por sua atuação na banda Santana, integrando o grupo entre o final dos anos de 1970 e a década de 1990. Infelizmente, com imensa tristeza e imenso pesar, confirmamos o falecimento do cantor Alex Lindeberg Wold. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.